casa é tua. Abre a geladeira, põe o pé no sofá, toma conta, tá bom? Aleluia, também. Aleluia. Você está feliz? Pode sentar. O que a gente faz agora? Hã? Vocês estão acostumados a vir na quinta profética? Fala para mim o que a gente faz agora. Porque se é profético, eu não posso saber, nem todo mundo, né? A gente precisa descobrir agora, amém? Eu acho que um dos preços mais altos dos coatitas, os coatitas é um dos filhos de Levi. Levi teve Gerson, Merari e Coate. Os gersonitas e meraritas, eles cuidavam do funcionamento do tabernáculo, cuidavam dos utensílios, mas os coatitas, eles viviam num lugar secreto, eles viviam aqui dentro, eles não faziam nada, eles não se preocupavam com nada. Quando precisava da presença de Deus, eles colocavam a arca no ombro e saíam. É um preço muito alto. Desde o dia que eu estudei sobre isso, eu estou procurando viver assim. Mas a gente precisa desaparecer para poder viver assim. Não dá para dirigir, não dá para você saber para onde você vai. E eu estou com um grande problema, né? Porque eu sou pastor local e ao mesmo tempo eu fico escondido no secreto e tal. E tem dia que a turma fala, cara, você é o pastor, você tem que vir na igreja. Eu falei, Jesus não falou nada para mim e eu fico lá escondido lá. E o problema de ser um coatita não é que você já sabe que você vai pôr a arca no ombro e Deus vai. Isso você já sabe. O que você nunca sabe, sendo um coatita, é como Deus vai agir. O que Deus deseja. Tem dia que a gente já sabe antes, tem dia que a gente não sabe. Nós, no contexto crente, igreja, tal, a gente meio que chega na porta da igreja, a gente já sente uma atmosfera. Hoje está pesado, talvez hoje é a libertação. Hoje está fluindo, meu Deus. Hoje o céu está de bronze, hoje não sei o quê. A gente já tem, principalmente os pastores, se tem líderes e pastores aí me ouvindo, você sabe que a gente já meio que sabe o negócio. E amados, eu não sei o que vai acontecer aqui. Então, eu já até deixei meu iPad lá embaixo, para eu não ser tentado a pegar um monte de mensagens que Jesus já falou um dia. Porque quando nós estamos ministrando, nós, os pregadores, vou contar um segredo dos itinerantes para você, mas vocês não podem contar para ninguém. Ser itinerante é a coisa mais fácil do mundo. Eu fui por 7 anos. Você tem 20 boas pregações, você chega na igreja, tira uma delas do congelador, põe no micro-ondas na hora que o fogo está pegando ali na adoração, e fica quentinho, e você vem pau, e você prega tanto aquela mensagem, mas tanto, que ela fica ótima, lógico. Você já sabe o versículo de trás para frente, da frente para trás, o grego, o strong, o hebraico, o aramaico, o xaramanai, elubi canta aramanás, e queridos, depois que Jesus me plantou como pastor local, daí eu fiquei, depois de 7 anos itinerante, eu fiquei 7 pastor local. Irmão, a graça de Deus sobre a vida de um pastor local é uma das coisas mais absurdas do mundo. Ministrar tipo 500 sermões em 7 anos, sempre tendo que trazer algo novo para a igreja, é um nível absurdo de morte. Então eu digo para você que quer viver da obra, da fé, esse é um lado da história que você não conhece tanto. E amados, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus deu para eu dar para os meus filhos espirituais. Eu não entregaria isso em outro lugar se fosse só uma casa pastoral. Casa pastoral é onde habitam ovelhas. Mas uma casa de paternidade é onde os verdadeiros filhos de Deus se manifestam, amém? Então,
eu posso falar isso para vocês, porque vocês não são membros, vocês são filhos, amém? Filho não troca de pai, né? E amados, eu queria dizer um pouco para você. Antes disso eu tenho que fazer aquela parte que é legal, né? A gente tem que agradecer, né? Os patrocinadores, olha, obrigado os irmãos que nos trouxeram, aleluia. Agora eu vou falar uma coisa de verdade do meu coração. Eu estava com muita saudade de vocês, mas muita mesmo. Alguns de vocês nem sabem quem eu sou. E é bom que você nem fica sabendo mesmo, porque o importante é você não esquecer de Jesus essa noite. Mas eu vim aqui, quando Jesus me deu o Fred de amigo, Fabiano, eu fiquei muito feliz. Eu falei para o meu pai espiritual, que naquele ano, 2013, eu conheci um dos caras mais legais que eu conheci em 2013, foi o Fred. Mas, gente, eu não vim mais aqui, porque eu estava escondido. Eu queria vir, eu quero ir em vários lugares, mas Jesus, Ele não deixa. E nós, quando estamos num contexto, no nível raso de igreja, a gente fala, eu sou crente. Tá bom, crente é o quem? É aquele que crê. O diabo também crê. Então tem mais níveis para alcançar. Amém? O diabo não é filho. Ele não é herdeiro. E ele nem pode fazer obras maiores. Ele só pode fazer piores. Então, se você já crê, então você já está no nível elementar. Mas é importante dar o passo de filho, amém? Quando você só crê, você entende que a Bíblia tem várias coisas que você tem que obedecer. E quem obedece, vive o que as promessas da obediência prometem. Mas quem entra num segundo nível, ele passa a honrar. Tem coisas que não tem mais a ver com obediência, tem a ver com honra. E isso não fala de doutrina, doutrina é obediência. Isso fala de secretos, secretos são coisas entre você e Deus. Agora, pessoas como Maria, pessoas como Elias, pessoas como Moisés, pessoas como Eliseu, são pessoas que já não entraram só no nível de honra, eles entraram no nível de dupla honra. O nível de honra, Deus fala para você, hoje você não vai em tal lugar, daí no nível de honra você fala, por quê? Ele responde, porque vai acontecer certas coisas lá e você não deve ir. Agora no nível de dupla honra, Deus fala, você não vai para tal lugar, você fala, por quê? Ele fala, não interessa. Eu quero te dizer que você que vive no nível de obediência, você ainda cuida muito da sua vida. Quando você começa a entrar no nível de honra, você começa a parar de cuidar da sua vida. E quando você entra no nível de dupla honra, você não tem mais os seus olhos, você não tem mais os seus braços, você não tem mais as suas pernas, porque tudo isso passou a ser parte do corpo triunfante de Cristo, amém? A diferença entre filhos e filhos sucessores é que filhos são herdeiros, e herdeiros conseguem gastar 100 vezes mais rápido que seus pais demoraram de tempo para juntar. Agora, o filho sucessor, ele caminha sobre o teto da unção que o seu pai caminhou. E ele vai fazer obras maiores. O próprio Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas, amém? Então existe, querido, ao mesmo tempo que existe um grande preço para se pagar, também existe uma glória de alguém pensar que você é quase mágico. Mas aquele irmão é tão usado por Deus, aquela irmã, meu Deus, ele me olha, eu já até baixo a cara de medo de revelar. Não acontece? Às vezes você encontra os irmãos, você fala, ai meu Deus, já viu lá no profundo. Atravessou meu peito a hora que ele olhou em mim. Queridos, só que Deus não deixa a gente saber disso. Tem coisas que eu sei sobre a vida do Wagner, do Marcinho, do Gustavo. E de repente eu olho para a minha própria vida e não sei da minha vida. E é tão interessante o quanto Deus pode ocultar a sua vida de você mesmo. É por isso que nós estamos aqui. Senão um dia você se converteu, nunca mais precisava vir à igreja. Mas quando a gente vem na igreja é mais um rompimento, é mais um alinhamento, é mais uma palavra profética, é mais um nível de convencimento da parte do Espírito Santo de Deus. Então, amados, queria contar um pouquinho da minha história, que eu tenho uma vida bem estragada por Deus. Eu queria que Ele fizesse a mesma coisa na sua vida também. Daqui a pouco eu vou perguntar se você continua feliz. Por isso que eu perguntei se você está feliz. No meio da pregação eu vou perguntar, você está feliz ainda? Tá? Combinado? Aleluia. Amados, eu passei assim 9 dias loucos com Deus, mergulhando no secreto. Fred esteve lá. Irmão, eu gosto tanto do Fred. E o Fred é um homem tão de Deus que quando ele vai pregar eu nem preciso ir.
Porque normalmente ele veio me ver hoje, porque às vezes eu dou umas mancadas, então os outros vêm e puxam minha orelha. Mas quando vai uns homens muito de Deus, você pode sair fora. Fui lá para Manaus, ele foi lá pregar, foi maravilhoso, ninguém nem sentiu minha falta, ninguém nem viu que eu saí. Isso é maravilhoso, irmão. Quando você tem uns amigos assim no reino de Deus, é uma coisa maravilhosa. Mas, amados, teve um mergulhando no secreto, fui parar em Manaus, voltei, no outro dia começou uma conferência, o Jason gravou um CD lá, e de repente, 10 dias intenso, dormindo por aí, comendo qualquer coisa, sabe, chapando na presença de Deus, e vinho novo, atrás de vinho novo, e mais do Espírito, e aquela unção profética, e de repente chegou segunda-feira, eu olhei para o pastor, que é meu braço direito, meu esquerdo, talvez minhas duas pernas. Eu olhei para ele e falei, cara, a gente merece descanso, velho. Ele disse, é verdade. Eu falei, cara, a gente é de Deus, cara. Ele falou, é. Eu falei, cara, a gente merece. Aí o Espírito Santo falou para mim, não merece. Eu falei, Senhor, desse jeito não dá para trabalhar com o Senhor. Sou parte do exército, sou escravo do Senhor. Quando tudo dá certo, todo mundo fala glória a Deus. Quando dá errado, eles falam que foi eu. É difícil ficar andando com o Senhor. Não é isso. Você tem que guardar isso no coração, você que é líder. Se tudo der certo, glória é de Deus. Errou, Deus não tem mais nada a ver com isso. Agora é você que fez. Então, sua herança carnal, meu amigo, ou você crê no mover espiritual, ou você está perdido nessa herança carnal, porque não tem nada para a gente. Então, amado, estou eu lá, de repente a minha esposa fala na quinta-feira, consegui um sítio, nós vamos ficar lá escondido. Irmão, eu esperei 1 ano para ir nesse sítio. 1 ano. Quando ela falou, levamos no sítio, eu fiquei meio azedo. Sabe mulher quando está de TPM, está precisando do mestre? Ela fica meio estranha. Eu estava igualzinho, estava precisando do mestre. E aí minha esposa falou, vamos, acho que eu não quero ir. Mas eu não sabia por quê. Mas tinha a ver com essa intuição da dupla honra. É uns momentos que Deus só azeda, você já tem que saber. Eu não estou falando essa parte para todo mundo, é para alguns. E aí eu senti aquele negócio assim, daí o Henrique falou, vamos, daí a Érica, vamos, daí o Henrique apelou comigo, pastor Henrique, precisamos ter várias reuniões para a igreja, então lá nós vamos aproveitar esse tempo. Pô, mexeu comigo, né, vamos ter que trabalhar um pouquinho, então eu acho que eu vou. Daí a minha esposa veio com outra chantagem, ai, a Radacinha, minha filhinha de 3 anos e 11 meses, Radacinha tá louca para pegar uma piscininha, amor, para ficar um tempo com você. Falei, verdade, se o seu vice-pastor fala que é bom, se a mulher fala que é bom, você fala, é ótimo, porque senão você está perdido, acabou a igreja e o casamento. Então eu falei, não, tá bom, eu vou obedecer. E Deus falando alguma coisa assim dentro de mim, mas Ele não falava o que era. E eu estava lá meio azedo, tá, e de repente, eu fui para aquele lugar. Eu fui lá e todo o tempo eu não estava bem. De repente, a mãe da pastora Laura, esposa do pastor Henrique, ela entra com um carro, ninguém sabia onde a gente estava. Ela entra com o carro, parecia fazendo rally, Colin McRae. Entra com o carro, sai do carro, pula em cima da cabeça da pastora Laura, começa a orar, repreende espírito de morte, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, já era agora. Peguei, fiz assim na hora, falei, que isso? Pensei comigo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Foi a primeira coisa que eu pensei. Estou brincando, gente. Você que não me conhece, eu estou brincando. É que daqui a pouco você vai ser moído por Deus, eu tenho que fazer você rir no começo. Aí, faz parte, é uma técnica que eu aprendi com os samurais. Aí eu estou lá com o Espírito Santo lá. De repente, irmão, todo mundo termina o manto. Todo mundo faz o quê? Vira e olha para mim. Irmão, eu tranquilo, com meu celularzinho na mão, lendo a Bíblia, deitado na espreguiçadeira. Vida de homem de Deus, sabe? Na terra que mana leite e mel, e eu tá lá. Eu falei, por que vocês estão me olhando? Todo mundo, você é o pastor. Eu falei, mas caramba, rapaz, tá louco. Tá bom. Vamos embora todo mundo agora. Mas por que a gente não pode nem almoçar? Não vamos almoçar e vamos embora todo mundo agora, porque eu estava azedo até agora, porque Deus não queria que a gente viesse aqui, e eu vim por causa de todo mundo que está aqui, então vamos sumir todo mundo agora. Eles podem levar a carne para fazer churrasco lá, não é para fazer churrasco, é para todo mundo entrar no pranto, meter a cara no pó e descobrir o que Deus quer. Entrei no meu quarto, irmão, fechei a porta e fiquei lá, sexta, sábado e domingo. Aí Deus falou para mim, sabe aquele sonho que a mãe da pastora Laura teve? Sei.
Esse é o sonho com a igreja. No sonho dela, a pastora Laura tinha sido assassinada. Entraram, minha esposa saiu, minha filha saiu, mas a pastora Laura não saiu. Mas eu pensei comigo, ela é uma mulher de Deus, ela anda em santidade, ela é submissa, ela honra o marido, ela é uma bênção em tudo. Por que isso aconteceu? Aí o irmão dela tinha sonhado que ela morreu. E na mesma semana, uma jovem na nossa igreja sonha que tinha uma bebê dentro da poema. E quando alguém tentava acordar aquela bebê, alguém dizia assim: ela não consegue acordar. Mas quem que é essa bebê? É a igreja. Os sonhos todos apontavam, depois mais de 30, 40 pessoas tiveram sonho. E eu não vivo debaixo de sonho, irmão, eu vivo debaixo da palavra, da doutrina. Mas quando você pega a doutrina e mistura ela com vinho novo, você faz um mix, você começa a entender. Porque manto profético sem doutrina é piração. Agora o manto profético consistente na doutrina é boca de Deus falando através dos profetas. Querido, então Deus começou a me falar: Leandro, eu quero falar para você de uma igreja boa. De uma igreja boa que está sendo assassinada e não está nem percebendo. Falei, puxa Deus. E Deus falou: você lembra que a sua Bíblia ficou aberta em Oséias? Eu falei, eu sei. Quantas vezes você viu sua Bíblia aberta em Oséias? Eu falei, 3 vezes. Por que você não leu? Eu falei, porque eu já conheço. E eu já sei que ninguém gosta de ouvir a pregação de Oséias. Esse negócio de adultério, perdoa a prostituta, casa com ela de novo. Irmão, isso aí está super embaixo por aí. Agora, nas casas de paternidade, não, né? Isso ainda é Deus falando, amém? Amém? Então pode abrir Oséias 2. Está feliz ainda? Irmão, fica tranquilo que eu preciso só de 5 horas para pregar essa mensagem, é super rápido. Irmão, eu comecei a ler. Falei, Deus, eu vou ler aquilo que eu já estudei. Deus falou, pode ler, porque por trás da letra tem fogo. Por trás da letra tem a mensagem dentro da mensagem, que é para o povo tirado do meio de povos. Eu falei, entendi. Amados, a Bíblia diz assim, Oséias capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Amado, aqui nós temos o nome do menino, o menino personagem aqui do livro, que dá até nome ao livro. Como é que é o nome dele mesmo? Oséias. Oséias, filho de Beeri, significa: da fonte da salvação vem o único casamento. Se você traduzir o nome do pai para o filho, dá isso. Da fonte da salvação existe o casamento pleno. Só existe um lugar para a igreja casar. Quem é a fonte da salvação? É só em Jesus e com Jesus que tem casamento, amém? Não dá para casar com mais nada nem ninguém. É com Jesus. Aí a Bíblia diz assim, nos dias de, repete comigo, nos dias de. Hoje em dia está muito na moda falar de estação, né? Estação profética. Mas não é que está na moda, a gente só melhorou um pouquinho o termo. Nos dias de significa a estação da época. Amém? Então, Oséias, filho de Beeri, ou seja, o casamento pleno, que nasce na fonte da salvação, vem numa determinada estação. Amados, essa estação que eu vou te falar qual é, toda a igreja de toda a terra está nela. Pode ter mover diferente aqui, ali, acolá. Minha igreja tem um mover muito grande para cima de jovens. Outras igrejas têm um mover muito grande para cima de família. Outra igreja tem um mover muito grande acima de discipulado. Eu sou filho espiritual do Mark Schubert. O mover da Up Church tem um mover muito grande para o avivamento. Caminho com outros homens que têm um mover muito grande para os pesquisadores das Escrituras. Tenho alguns amigos que o mover deles é estratégia atrás de estratégia. Então isso é movimento, não é mover.
Agora, tenho outros amigos, por exemplo, vocês estão vivendo um tempo incrível aqui, eu tenho acompanhado de longe, existe um mover acontecendo nesse lugar, amém? Mas a estação universal da igreja está aqui. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, se você traduzir o nome de todos esses reis, dá esse nome de estação: agarrados e renovados pela força plena de Javé. Agarrados e renovados pela força plena de Javé. Não está falando de um pouquinho de força. Não está falando fui lá tomar um gásinho de Deus. Não está falando fui lá dar uma renovadinha, sentir um arrepiozinho. A estação de Judá. O reino nessa época era dividido entre Judá e Israel. Judá era o povo que estava no mover de adoração. Quem está debaixo do mover, exatamente o que o Brisa ministrou aqui. Você não está aqui como espectador. Por que você não está? Porque entre eu que estou aqui em cima e você que está embaixo, não existe nenhuma diferença a não ser um degrau. Aqui não está o clero e aí está o leigo. Aqui está a nação santa, a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, aqueles que são chamados ao sacerdócio real. O serviço do sacerdócio real é adorar a Deus. Eu não sei o que você pensa, mas todo mundo que está aqui tem que ter a sua intimidade, o seu particular entre você e Deus. Isso não é pastor que tem que fazer, não. Do jeito que vem uma bomba para mim, eu já devolvo a bomba. Você é do sacerdócio? Você ministra o coração de Deus? Em dias de trevas, você mantém a lâmpada acesa. Quando o sol da justiça chega, você apaga a lâmpada. Você é um sacerdote real. Amém? Está feliz ainda? Aleluia. Queridos, a estação de Judá, daqueles que estão ministrando o coração de Deus, a estação daqueles que são adoradores, não importa se é um radinho de pilha, não importa se é uma musiquinha, não importa se é o 212 da harpa, se é o 15, não importa se a música é de fulano, ciclano, beltrano, você canta e mira o coração de Deus, você está debaixo da estação dos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Essa é uma igreja, mas existe outra igreja, irmã dessa igreja, dá paz do Senhor para essa igreja, graça e paz, feliz sábado, Pai do Senhor Jesus, Pai de Jesus Cristo, paz, tremendo, aleluia, glória a Deus, elas falam tudo igual. Amados, essa outra igreja, diz assim, a segunda parte do verso aí, e nos dias de, ou seja, a estação de Israel, quem é Israel? Aquele que luta com Deus, povo de Deus, amém? E nos dias de Jeroboão e Joás, rei de Israel. Enquanto Judá vive a estação daqueles que são agarrados, querido, não é você que agarra, você é agarrado pela força plena de Javé, amém? Você toma um pronto. Não teve um dia que você já veio para a igreja meio separado, tomou uma tão forte de Deus que voltou casado para casa. Você veio para cá devendo, voltou para casa, continuou devendo, mas agora em paz. Cada dia louco, você veio, não adiantou, não mudou, o milagre não veio, mas você foi transformado poderosamente, porque você foi agarrado e fortalecido, querendo ou não, você foi amado. Você amando Deus ou não, você foi amado. Você toma aquele amor furioso de Deus no ouvido. Tuf. É só você olhar para o lado e você vê um irmão constrangido chorando. Eu não mereço. Tem uns irmãos que no choro mistura lágrima com alguma coisa que sai do nariz, aquela coisa toda. Ele olha, você olha para ele, ele... Por exemplo, você que é mais tradicional, está chegando na rocha, sabe por que a gente dá uma apagadinha na luz, irmão? Para não queimar o filme na hora do mover. Tem umas irmãs que vêm maquiada, vai embora que nem o Timaya. Tem outros que vêm e vai embora que nem a Emília. Porque o Deus começa a se mover, filho, não tem dó de ninguém. É choro para cá, agarrados e fortalecidos pela força plena de Deus. Amém? Mas a igreja irmã, que parece a mesma igreja, mas o reino foi dividido. E não é por culpa de Deus, mas é por culpa de líderes
que não têm um comprometimento com a sã doutrina e com a revelação das Escrituras Sagradas. Homens que criam fábulas, conseguem até criar ministérios, conseguem até trazer tanta gente para um lugar, só não conseguem trazer Deus para o lugar. Queridos, a igreja perdeu o jeito de trazer Deus para o lugar. E quando a igreja para de trazer Deus para o lugar, ela é a geração, a estação da igreja que não é a triunfante, é outra. Querido, a tradução de Jeroboão e Joás é: o povo dado por Deus passou a contender. É outra estação. Essa é a segunda estação universal. Se existe o povo que tem sido agarrado por Deus, levantado por Deus, influenciado por Deus e movido por Deus, tem também o povo que está contendendo. Está achando ruim, está enchendo a paciência, fica palpitando. O culto não é para você, é para Deus? Por que você quer escolher como é que é o culto? Não é seu. Você já parou para pensar nisso? Culto significa adoração a Deus. Ele gostou, ele vai responder. E se ele responder, meu amigo, não tem treta. Você sabe que um dia eu fui pregar numa igreja e eu era pior do que eu sou agora. Agora eu pareço mais de Deus. Mas naquela época eu parecia nada de Deus. Eu estava com o cabelo comprido, estava cheio de luzes, que eu era cabeleireiro. E eu comecei a pregar, de repente levantou um senhor lá. E sentou uma rajada de língua e disse: eu não estou nessa palavra. Irmão, pensa numa queimação de filme. Já viu alguém pagando um mico? Eu paguei um King Kong nesse dia. E o cara: eu não estou nessa palavra. Eu olhei e falei: meu Deus, Deus me mata agora então. Se o senhor não... Falei: Deus me mata. Fechei o olho, não morri. Olhei para trás, tinha um pastor sentado aqui atrás. Eu falei assim: pastor, se eu fiz algum erro homilético, hermenêutico, exegege, qualquer coisa, eu devolvo o microfone agora. Ele: pode continuar. Eu falei: ah não, peraí, se o anjo falou que eu posso, Deus não matou. Falei: ô tiozão, vou falar uma coisa para você. Se Deus era em mim e não no senhor, Deus vai queimar todo mundo aqui. E o senhor me espera para a gente conversar depois. Deus vai ter que responder com fogo. Agora, se Deus é com você e não comigo, não vai acontecer nada no final do culto. Irmãos, ele me julgou pela minha aparência. Os irmãos que me chamaram para lá, que devia ter tomado cuidado com quem chama. Eu não pedi para ir. Eu morava bem longe de lá, eu não sabia quem eles eram. Mas aí, o que o Espírito Santo fez na hora que eu começo a orar no final da pregação? Uma senhora que orou 35 anos para ser batizada com o Espírito Santo. Ela tinha 85 anos. Ela saiu voando da terceira fileira, passou por cima das duas e caiu de costa. Eu falei: morreu. Do jeito que ela caiu e quicou, ela começou a orar em língua, a igreja inteira foi pegando fogo. E o homem, irmão, eu não sei o que aconteceu, acho que ele foi abduzido, desapareceu. Querido, eu vou te dizer uma coisa: esse ano ainda Deus vai fazer muita acepção de atitudes, porque de pessoas Ele não faz. Ele vai mostrar quem é a igreja que caminha com Ele e a igreja que não caminha com Ele. Talvez a sua aparência seja completamente mais cristã do que a minha, mas vai ser comprovado pelos seus frutos, assim como os meus. A árvore não é conhecida de outro jeito, querido. Não é. De verdade, eu gostaria de ser diferente do contexto que eu sou. Eu já pedi muito para Deus me mudar. Mas Ele não mudou. Ele foi pondo cada vez mais fogo para eu queimar desse jeito. Eu falei: então tá bom, Deus, eu vou ficar nessa então. Queridos, enquanto tem o povo sendo renovado pela força de Deus, tem o povo dado por Deus. Olha só a tradução. O povo dado por mim contendeu. Também a igreja. Também foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Também aceitou Jesus. Também se converteu. Também pegou fogo, mas começou a contender. Irmão, quando você começa a olhar para você e para de olhar para Jesus, o espírito de fariseu toma você.
Porque o fariseu, quando chega na igreja, ele começa a olhar ao redor. Irmão, se você olhar ao redor, você vai encontrar muita gente inferior a você. Você vai encontrar menor, você vai encontrar com menos cultura, você vai encontrar com menos dinheiro, você vai encontrar até mais feio, que eu é difícil, mas você vai encontrar. Quando a igreja começa a se comparar com a igreja, ela começa a falar: Deus, obrigado. Porque eu não sou assim, não sou igual o fulano, não sou igual a Poema, não sou igual a Rocha, não sou igual a não sei o quê. Agora, quando aí você vê o publicano, com quem que ele se compara? Com Deus. Deus, eu não sou digno. Eu não vou nem levantar minha cabeça, Deus. Por quê? Porque esse homem é aquele que é agarrado e fortalecido pela plena força de Javé. Amém? O povo que contende, olha para o povo. O povo que contende fica na internet pesquisando sobre a vida do outro para invejar. Por que você inveja uma vida virtual? Ela nem é de verdade. Irmão, se algumas pessoas buscassem a presença de Deus como busca a senha do Wi-Fi, a terra estaria cheia da glória de Deus. Fácil. Busca a presença de Deus igual o 3G, igual o sinal. Mas, irmão, ia ser glória de Deus no supermercado, na peixaria, dentro do shopping, no mar. Ia ser uma glória tremenda, amado. Aleluia. Está feliz ainda? Está feliz? Aleluia. Quando o Senhor começou a falar, verso 2, por intermédio de Oséias, ele disse: vai e toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Então foi ele e tomou Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Amados, Gomer era uma prostituta. Era uma prostituta, ela queria viver com todos os outros homens, menos com o marido dela. E Deus diz para Oséias: vai lá e casa com ela. Querido, eu quero confessar uma coisa que eu confessei esses dias, eu confesso para você também, você vai orando por mim. Eu fiquei 7 anos no contexto igreja que tinha que fazer tudo pela força do braço. Nos últimos 7 anos eu tenho vivido igreja de uma maneira muito maravilhosa. Todo dia eu penso que é um sonho. Todo dia eu penso que é conferência. Esses dias o Jason falou para mim, esses dias, tá? Leandro, anuncia aí que vai vir fulano e ciclano. Eu falei: não vou anunciar. Ele falou: por quê? Eu falei: não quero aqueles crente de programação aqui. Daí ele falou: por quê? Eu falei: não quero. Esse povo só vai onde tem alguém famoso. Quero que eles sumam daqui. Tô me confessando aqui, irmão. Aí ele falou assim para mim: você vai ver Deus falar com você agora. Ô Leandro, coitado desse povo que vive no raso. Eles precisam experimentar a profundidade de se perder na presença de Deus como a gente. Por 7 anos eu tenho sido um povo escondido, uma linhagem da chapação. Saboto minha própria vida toda hora para o meu ministério não decolar. E essa frase ficou dentro da minha cabeça. Aí um dia eu quis ir embora da conferência sozinho. Quando eu estou indo de carro, o Espírito Santo não me convenceu, foi eu que me convenci. Sabe o dia que Deus não fala com você, mas você fala com Deus? É bonito esse dia, irmão. Aconteceu uma vez na minha vida até hoje. Eu indo embora dirigindo, falei para Deus: Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Se ser esses crentes do raso e ser gospel é Nínive, eu sou Jonas. Porque eu não quero que eles mudem de vida. Eu quero mais que apareça, quanto mais artista, melhor para levar eles. Eu quero ser da galera do secreto. E Deus, se o Senhor ama essa igreja, eu sou Jonas, que eu não amo. Deus falou muito ao meu coração. Eu falei: Deus, eu fiquei escondido. Esses caras que estão na nação toda, eles apareceram, querendo meu esconderijo. E eles estão curando meu coração, Deus. Eu não estou querendo ser curado. Deus falou: cara, você é um Elias. Você quer ficar na caverna sozinho e ainda fala que você é o único que não se dobrou para Baal.
Eu estou te apresentando os 7.000 homens que eu tenho na terra, 7.000 líderes de igreja triunfante. Leandro, tem muita gente de Deus, larga a mão de ser ferido. De repente o David Keeler começa a cantar: filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos. Irmão, a hora que ele fala toca nos meus olhos, pronto. Aí Deus falou comigo, Oséias 3, verso 1. O Senhor me disse: vá outra vez e ama aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas. Falei o quê? Vai amar a igreja que está escapando de mim. Irmão, no outro dia eu recebi convite de todas as igrejas que eu nunca queria estar pregando. Eu vou falar para você, meu único sofrimento foi porque eu tive 3 pastores que abusaram completamente da minha vida. Tudo que eu não queria ter e ser era pastor. O Danduque me deu um abraço um dia e disse assim: Leandro, eu gosto de você odiar pastores. Eu falei: por quê? Porque eu tinha sido católico, irmão, e um padre nunca abusou da minha vida. Mas depois que eu fui para a igreja, os pastores abusaram de mim. Ele falou: Lê, quando a gente odeia alguma coisa muito, 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 Deus usa a gente para resolver ela. Tem alguma coisa que você não aguenta ver em igreja, irmão? É você que Deus vai usar para transformar essa coisinha. Você sabe o jeito certo de fazer? Amanhã você vai estar aqui em cima ensinando para todos nós qual é o jeito certo de fazer. Está feliz ainda? Aí Oséias pega, fala: Deus, você está mandando casar com prostituta? Deus fala: pô, aquela uma lá. Deus, prostituta, Deus, você entende? Porque quando a Bíblia diz prostituta, Deus, a Bíblia não está dizendo aquele palavrão que ela é. Deus, prostituta, Deus. Oséias, o que você tem? Deus, com perdão de expressão, é uma vadia, Deus. Porque a gente não fala, mas pensa. Fora outras coisas. Deus falou: eu quero que você case com ela. Daí ele casou com ela. Primeiro filho que ele teve com ela. Agora eu não quero falar de 2 estações universais, dos que estão de pé e dos que estão caídos. Lembra das 2 estações? O povo contende, e agarrados seremos pela força plena de Javé. 2 estações. Agora eu vou falar de 3 estações da vida pessoal de cada pessoa que está aqui, começando por mim. Não existe uma pessoa que vai viver diferente dessas 3 estações. É bíblico. Primeira estação: Oséias tem um filho com ela, nasce Jezreel. Repete comigo: Jezreel. Significa a sua semente. Repete: a minha semente. Ou seja, a primeira estação, tanto para quem está agarrado pela força de Deus, ou para quem está contendendo, é a minha própria semente. Jezreel significa a semente. A partir de Jezreel, a gente vai ver como é que fica a segunda e terceira estação. Tem Jezreel de Deus e Jezreel de Satanás. A semente para Deus e a semente para o cão. A semente de adoração e a semente de prostituição. A semente de submissão e a semente de profanação. A semente de dependência e a semente de independência. A semente daqueles que dependem de Deus e são agarrados e fortalecidos por Javé, e a semente daqueles que contendem com Deus e com a igreja de Deus e com as coisas de Deus. No caso de Gomer, Gomer significa completa. Repete comigo: completa. É isso que significa. É a igreja ou não é? A mulher mais completa de toda a terra é a igreja. A mais completa. Quem é o noivo dela? O dono do ouro e da prata. Mas o problema é que a igreja ainda quer viver como noiva. Ela devia viver como desposada. É diferente de esposado de noivo. A gente ainda não casou, porque senão você já ia saber que a gente casou. O casamento está chegando.
Agora, ser noivo é ter certos compromissos, ser desposado é ainda apenas não ter ido para a intimidade final, mas já vivo como esposa. Amém? Está entendendo? Está feliz? Nasceu Jezreel, e Deus diz assim: eu vou quebrar o arco de Israel, no vale de Jezreel. Segunda gravidez, versículo 6, ela engravidou, novamente deu à luz uma filha, agora uma menininha, repete comigo, uma menininha agora. Sabe o nome da menininha? Lohuama. Repete comigo, Lohuama. Significa desgraçada. É forte, pode repetir, desgraçada. Desprovido de graça, sem a graça de Deus. Como é o nome da menina? Desgraçada. Por quê? Porque o Jezreel foi de prostituição. Agora nasceu a desgraçadinha. Sou pastor, sou líder de igreja, acabou meu casamento, pastor, o diabo está se levantando, é retaliação. Não, é brecha de vida inteira. É brecha de sempre. Ao redor de Jó e de tudo que era dele tinha uma redoma. Satanás foi lá e pediu: libera a redoma, senão eu não posso entrar. Não tem brecha na vida daquele que é santificado, agarrado e fortalecido pela força de Javé. Não tem. Queridos, nasceu a desgraçadinha agora. Ai, pastor, mas é uma prova essa menina. É uma luta. Criei na igreja, berço evangélico. Você comprou o berço na livraria cristã? É um bercinho escrito berço evangélico. E aí? O que o berço evangélico pode fazer? Nada. Porque a Bíblia não diz para pôr uma criança num berço evangélico. A Bíblia diz: ensina o caminho puro e reto. Puro e reto é a perfeita revelação de Jesus Cristo. O caminho é Jesus, mas o caminho puro e reto fala de revelar Jesus na intimidade. João 7,38, se você conhecer Jesus do jeito que diz as Escrituras, aí do seu interior flui rios de águas vivas. Se não é do jeito que diz as Escrituras, ela só conhece Jesus. Mas Jesus está no banco. Você vai lá emprestar dinheiro a juro, tem um Jesus pregado lá na cruz. Você vai tomar uma pinga no boteco, tem um Jesus lá. Esse é o Jesus cultural, e o Jesus cultural não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. Ele deu a vida por nós. Se você conhecer Jesus não dos crentes ou da igreja que é pregado, se você conhecer Jesus do jeito que a Escritura diz, o caráter dele vai ser revelado em você, e daí do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é o seguinte: discipulou a criança no caminho puro e reto, ela não desvia, porque a Bíblia diz: não desviará dele. Levou para a igreja, não significa nada. Salinha das crianças muda a vida do filho? Não, só rega o que os pais plantam. O Jezreel nasceu na sua casa, não foi lá na salinha. Amém? O Jezreel adolescente nasceu na sua casa, não foi aqui. Tem que nascer da mamãe e do papai, da completa e do perfeito casamento da salvação. Da fonte da salvação vem o perfeito casamento. Aleluia. Querido, o versículo 8 me dá medo. Você pode ler só ele comigo, me dá muito medo. Depois de haver desmamado Lohuama, repete comigo: desmamado Lohuama. Irmão, vai ter que dar mamar para desgraçado. Aquilo que você gera na carne, você cuida na carne. Deus não chamou Ismael. Quando Abraão chamou, teve que bancar. Se você vai lá e tem filho fora do casamento, você tem que bancar. E tem que ser o pai. Paisaço ainda. Não adianta falar: não, eu vou ter um novo casamento lá na igreja. Não. Irmãos, sabe o que significa? A desgraça veio porque a segunda estação de alguém que planta uma semente do mal vai ter que sustentar a desgraça. Comete um crime, tem que pagar advogado, vai em cana, tem que pagar para a justiça, tem que pagar para a lei. Saiu da presença de Deus, uma noite, bebeu, encheu a cara, atropelou o mendigo arruma 5 mulheres naquela noite.
Ele não tinha ninguém, você acabou, você é o crente desviado, acabou de atropelar, agora ele tem 5 esposas. Você vai preso, e você vai ter que pagar muito dinheiro. Ah, Leandro, você está inventando. Não. O jovem que começou a poema comigo, se desviou, encheu a cara numa sexta-feira, passou de carro por cima do mendigo, e o mendigo tinha 5 mulheres e tinha 10 filhos. Meu amigo foi preso, meu amigo pagou dinheiro para toda aquela família, e meu amigo teve que dar mamar para a Lohuama. E o mamar custou caro, viu? Mais caro que leite Nã. Você sabe quanto custa o Nã, né? Para ou continua? Ah, Jesus, me dá umas pregação da hora da próxima vez. Se para você é difícil ouvir, imagina para eu pregar. Ainda bem que o Fred é meu amigo. Verso 9. Quando a desgraça desmamou, nasceu um menininho. Agora fala comigo, menininho agora. O nome dele é Lo-Ammi. Repete comigo, Lo-Ammi. Significa, este não é o meu povo. Plantou uma semente do mal, né, Jezreel? Depois que veio a desgraça, qual que é a terceira estação? Ninguém mais lá em casa é convertido. Irmãos, começa a permitir que um câncer espiritual da contenda entre no seu coração. Sua terceira geração, ninguém mais sabe quem é Deus. Fala mal lá na sua casa, de pastor, disso, daquilo, igreja, não sei o quê. O que você está criando? Al-Qaeda. Você vai criar uns homem-bomba que quer explodir a igreja. Eu quase fiz isso. As 3 estações pessoais. Não vou falar as 3 estações pessoais de cada um, porque pessoal já é de cada um. Mas as 3 estações de cada pessoa são sempre essas: Jezreel, Lohuama, Lo-Ammi. Leandro, tem como mudar? Mas e o povo de Judá? Como seriam essas 3? Verso 10. Porém o número de israelitas será como a areia do mar. Olha só, Deus está dando aquela profecia para destruir a prostituta Gomer. E do nada Deus muda, porque o caráter de Deus é amor. Até o Deus que é a justiça, escapa amor de dentro dele, vaza, porque é o que ele contém. Querido, se alguém me sacode aqui agora essa garrafinha, cai o que de dentro dela? Porque tem água dentro. Quando alguém te sacode, vaza pela sua boca o que você tem dentro. Um cara esses dias ensinou lá na poema: ação é planejada, mas reação não. Reação não. Reação é o que você é. Vaza. Queridos, porém o número de israelitas, Deus começa: Jezreel, Lohuama, Lo-Ammi, mas o número de israelitas será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se dizia: eles não são meu povo, ou seja, Lo-Ammi, vós sois filho do Deus vivo. Vai mudar. E Judá e Israel serão reunidos, constituirão sobre si um só cabeça, e se levantarão da terra, pois o dia de Jezreel será grande. Jezreel será grande agora? Aquela semente que outrora era semente desgraçada, agora vai ser uma grande semente? Vai. Vai, porque o amor de Deus é infinito, e qualquer pessoa que voltar da prostituição de Gomer, volta a receber graça e misericórdia de Deus. Versículo 1 do capítulo 2, olha o que Deus diz para Jezreel: dizei para os vossos irmãos Ammi, e a vossa irmã, as vossas irmãs Ruama. Quando você tira o Lo, sabe o que fica de Ruama e Ammi? Agraciada. Ammi, povo de Deus. A estação é a mesma, só entra um Satanás ou entra a glória de Deus. Só entra o fruto da contenda ou o fruto da adoração.
A estação sempre vai ser 3. Primeiro é a sua semente que vai decretar o resto de tudo que você vai colher. Se a sua semente é Jezreel, e esse Jezreel nasceu na adoração, nasceu no encorajamento, nasceu no fortalecimento, nasceu na dependência de Deus, não vai nascer Loruama e não vai nascer Loami, vai nascer Ruama e Ami, vai nascer agraciada, cheia de graça, bem-aventurado, Macários, bem-aventurados. Esse é meu povo, esses são os meus herdeiros, esses são os filhos espirituais, os herdeiros dessa casa. Você entende? Está feliz? Agora eu vou te falar como é que a Gomer se converte. Porque a Gomer é prostituta, irmão, profissional. Deus dá tudo para ela, ela quer o vinho dos amantes, ela quer o trigo dos amantes, ela quer o pão dos amantes. Amado, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Nós damos um sentido altamente pejorativo para pecado. A gente pensa que pecado é falar palavrão, pecado é sexualidade fora do casamento. Isso também é. Mas a palavra pecado significa errar o alvo. E quando Deus me disse que a igreja está morrendo sem saber, é que algumas igrejas querem ser e viver aquilo que Deus não chamou elas para viverem. Assim a gente trabalha, gasta força, dinheiro, faz tudo e no final a gente não é completo. Porque Gomer significa completa e a única coisa que ela não sentia ao lado do marido era completa. O nome que ela tinha, ela jamais fez uso desse mover profético. Irmãos, esse ano eu troquei todas as milhagens para ir para os Estados Unidos, estava tudo beleza, era o sonho, minha esposa nunca foi para lá, era o sonho dela. Lê, nós vamos para os Estados Unidos, trocamos as milhagens. Deus falou, vocês não vão viajar esse ano. Deus, a gente vai fazer o quê? Vai para o secreto, você e sua esposa. E eu ainda falei assim, Deus, então tá bom. Então duvido o Senhor arrumar uma casa escondida para a gente. Aí chegou um irmão e falou, aqui é a chave da minha casa escondida. É escondida lá na Serra da Mantiqueira, ninguém pode achar vocês. Deus mandou dar a chave da minha casa na sua mão. Olhei para ele. Tá bom. Eu e minha esposa ficamos lá 15 dias, 20 dias. Gastamos todas as nossas férias orando, lendo a palavra, e lendo a palavra, e orando. E orando e lendo a palavra, e dando uma adoradinha. Queridos, às vezes eu não aguento fazer tudo que Jesus quer que eu faça. Eu tenho 35 anos de idade, eu olho para a minha igreja e choro, eu falo, Deus, eu não tenho força para carregar. Eu olho para a geração de hoje em dia, eu falo, Deus, eu não tenho uma palavra que consegue penetrar dentro do coração das pessoas. E quanto menor eu consigo viver, mais glória de Deus eu tenho visto. Os meus pedaços têm ficado pelo caminho das batalhas que eu tenho vivido. E no lugar Deus reconstrói, não mais com a minha natureza adâmica, mas com a natureza de Cristo. Cada pedaço que você está perdendo de você vai ser reconstruído com pedaços de Cristo. Essa pessoa que você nunca conseguiu mudar, Deus vai moldar. Amém? Por quê? Porque Deus tem uma maneira de trabalhar com Gomer. E querido, todo mundo que está me ouvindo é Gomer em algum aspecto. Acabei de confessar para vocês a minha prostituição de não querer Nínive convertida. Essa era a minha prostituição. Não tenho nenhuma vergonha de falar, porque quem confessa pecado, quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa um assombro não confessa caos. Por muitos anos eu não entendi, porque eu fui machucado com esse contexto. Mas somente agora, depois de 7 anos escondido, Jesus falou, você vai sair para amar de verdade, ou você vai deixar Gomer se prostituir? Eu falei, quem que eu sou mesmo? Ele falou, você é meu Zé. Você vai amar a igreja que se prostituiu. Sabe o que acontece na vida de pessoas como eu, como você, que vivem em boas igrejas?
Eu gostaria que você pensasse numa coisa: nem todo mundo teve a sorte de nascer numa boa igreja. Você devia valorizar tanto essa casa, querido, porque tem poucas casas como essa por esse Brasilzão. Devia valorizar a sua liderança, o pastoreio que vocês recebem. Porque hoje tem gente que não está gastando dinheiro para a igreja ficar bonita, não. Está gastando dinheiro para engordar a vida de pessoas por aí afora. Sabe, amados, eu gostaria que você passasse a valorizar essa casa como a casa do encontro entre você com aquele que te agarra com muita força e te fortalece na plena força dele mesmo. Não contende, não abra sua boca para tentar impedir a grande obra que está acontecendo, está nascendo ou está continuando na vida de cada uma das pessoas ao seu redor. Querido, sabe como que Deus trata a nossa prostituição? Sabe como Ele trata Gomer? Capítulo 2, verso 14. Todavia, eu a atrairei, a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Sabe a diferença de Gomer para o mundo? O mundo ainda não passou pelo deserto. O mundo está no Egito. O mundo é o Egito. De lá até os primeiros dias da conversão, você passa um longo deserto. Agora, você lembra quanto Deus já nos quebrou para nos converter? E se Ele tiver que nos levar de volta para esse mesmo deserto, para que Ele vai me levar para o deserto? Eu vou atrair Gomer para o deserto, e ali eu lhe falarei com carinho. Irmão, o deserto é aquele lugar onde nada acontece para você. É aquele lugar onde chove ao seu redor, mas não chove em você. É aquele lugar que não tem supermercado, que não tem psicólogo, aquele lugar que não tem médico, aquele lugar que é você e Deus, só você e Deus sozinho. E ali você fica falando: eu sou de Deus, eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus. Poxa, eu já tenho um ministério, eu já tenho um CD, eu já tenho um DVD, eu já tenho um livro, e nada vai acontecer para você. Querido, hoje em dia tem pastor, apóstolo, profeta não praticante. Como isso? Amados, o versículo 15: ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, quando ela era apaixonada, como nos dias que subiu da terra do Egito. Vale de Acor, repete comigo: vale de Acor é o vale da inquietação. Você está inquieto? Você espera que Deus fizesse uma coisa, Ele não faz. Você espera por um milagre, Ele não vem. Quantas vezes nós já fizemos orações por anos, campanhas por anos, e nada aconteceu. Aquela inquietação gritando, você em silêncio, mas uma inquietação gritando dentro de você. Ele diz: depois que eu levar para o deserto, eu vou transformar o coração dela, do vale de inquietação, aquela apaixonada que novamente se rende a mim, me tendo como único Senhor, único Salvador, único marido, a única atração de uma igreja. E sabe o pior? No meio de tudo isso tem o verso 6 do capítulo 4. Todo mundo que está aqui já ouviu esse verso. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Essa palavra, ela foi gerada numa crise. Eu disse para Deus: eu não tenho respostas para tudo que o Senhor está fazendo. Eu não sei discernir esses sonhos. Eu não sei o que o Senhor quer. Eu vou ficar aqui. E Deus falou: Leandro, eu vou liberar o conhecimento. Você só tenha coragem de subir, que eu vou fazer o resto. E eu ainda pedi: Deus, quando eu estiver pregando essa mensagem, eu quero te pedir uma única coisa. Ele falou o quê? Estremece as pessoas que estão ouvindo, para que elas saibam que é o Senhor que está fazendo. E a minha última palavra para o povo que contende, Oséias 5,15.
4,15. Ó Israel, ainda que queiras te prostituir, não se faça Judá culpado. Amado, ainda que eu e você, a gente queira se prostituir, e não a prostituição do mundo, tá? Não a prostituição descarada, a prostituição de colocar Deus em segundo plano em alguma área da nossa vida. Não diga isso, que isso é culpa de Judá. Não é culpa dos homens e das mulheres que estão andando com Deus. Não é culpa da igreja de verdade triunfante. Não é culpa da igreja que está queimando. Alguém que está aqui, a única parte da palavra que você entendeu é a parte de queimar e ser renovado, porque é só isso que você tem vivido, graças a Deus. Você está vivendo uma fase que você não dá ouvido para ninguém, não dá bola para ninguém, você só quer queimar com Jesus. Essa palavra tem um efeito para você de continua do jeito que você está certo. Você continua, você é o coitadinho, você é aquele que entra aqui e ninguém espera que vai acontecer. Você está sendo renovado de culto em culto, de celebração em celebração, de célula em célula. Você está sendo fortalecido. Vem um pouquinho do vinho novo, você já está bêbado do Espírito Santo de Deus. Vem um pouquinho de óleo, você já está queimando. Você está lá sendo encorajado, fortalecido e agarrado pelo poder pleno de Jeová. Agora, para você que está nessa pegada quente, resta o Oséias 3:1. Oséias, vai lá amar aqueles que estão prostituindo tudo. Vai lá amar aqueles irmãos que estão lá no raso. Chama eles para morrer afogado com você. Chama aqueles irmãos que precisam de uma bênção e não vai desistir. Chama eles para conhecer o dono da bênção. Chama aqueles que querem as mãos de Jesus, que multiplica pães e peixes, e diz para ele que o coração do amado queima pela noiva. Chama. Querido, eu tenho chamado todos os meus amigos para perder o controle de tudo, como eu. Meu irmão, eu não sei o que Jesus quer. Eu sei que eu quero tudo que Ele quer. Eu nem entendo muito bem o que Ele vai fazer. Você acha que eu tenho ideia do que Ele está fazendo dentro de você essa noite? Muito remota. Muito superficialmente, eu acredito que Deus está fazendo algumas coisas. Eu gostaria de te dizer, querido, Deus só me deu a frase, que é o tema dessa mensagem. Maria, vem com Cristo, ou vai com as outras? Essa é a palavra da Maria, que deita nos pés de Jesus e não quer saber de mais nada. A Marta escolheu ser boa igreja, mas Maria escolheu ser a melhor. Agora Gomer precisa se prostituir com tudo que existe por aí. São 3 igrejas. Quem é você? Fecha os teus olhos. Faz um sonzinho aqui, ô Brisa. Só um violão, uma voz aqui, só. Vamos bem suave. Querido, vou te dizer uma coisa. A Gomer vai ser realmente completa depois do deserto. Eu gostaria de ter a audácia de falar, fecha os teus olhos. Eu gostaria de ter a audácia de dizer, você que não consegue se arrepender, e você que não consegue se converter de certas áreas, eu gostaria que você falasse: Deus, me leva logo para o deserto, porque eu preciso sentir esse amor. Querido, algumas pessoas não conseguem mudar, mas Deus, Ele consegue te paralisar. Tu se coloca de pé, nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você tenha o seu momento com o Espírito Santo de Deus. Sabe, não vai ser minha imposição de mãos e nem a de ninguém que vai mudar você agora. O que vai mudar você agora tem a ver algo entre você e o amado. Você pode saber o que Deus te chamou. Querido, como filhos, essa casa tem que lançar por terra todo e qualquer adultério, qualquer prostituição. Porque Deus me deu uma visão. Deus me disse que vai entregar muitas e muitas pessoas, mas muitas, não vai nem caber aqui.
Mas para isso Ele quer mudar e transformar o coração de cada pessoa que está aqui dentro. Você vai saber amar qualquer desgraçado e qualquer não povo de Deus, e qualquer Jezreel do diabo você vai conseguir amar quando você for a Maria completa. Você é a Maria que vem com Cristo nessa noite. Jesus quer sarar o seu interior. Essa é uma noite que tem a ver entre o seu secreto com Deus, para que depois você tenha um grande convívio com o corpo de Cristo. Só podemos ser um bom Oséias amando a prostituta depois que Jesus nos cura de qualquer nível de prostituição. Meu desejo, o que preciso, meu coração anseia por ti. Meu coração anseia por ti. O meu desejo, Jesus, é te encontrar nessa noite. O meu desejo é te amar como na primeira vez. O meu desejo, o que eu preciso, Senhor, tudo que eu preciso. O que preciso, meu coração anseia por ti. Convide Jesus para pegar na sua mão. Convide Jesus para pegar na sua mão e dançar com você essa noite. Vem cantar, cantar comigo, comigo, Senhor, Senhor. E vem dançar, e vem dançar, dançar comigo, meu amor, meu desejo, Senhor. O meu desejo, o que preciso, o que preciso. O meu coração quer ser completo em ti. Jesus quer ser completo em ti. Meu coração anseia por ti. Chama Ele, vem. E vem cantar, cantar. Vem cantar com tua amada noiva, comigo, Jesus. Ei, que onarabacalaia subiu manarachébia. E vem dançar. E vem. Pega a tua esposa para o casamento, tua desposada para o casamento. Comigo, meu amor. E vem, Jesus. Vem, Jesus, vem. E vem cantar. Vem cantar comigo, Jesus, Senhor. E vem dançar, e vem dançar. E vem dançar. Volte a ter amor pelo comigo, amado. Meu amor. Declara que tudo que você quer, Jesus. Pois tu és tudo o que quero. Levante suas mãos e diga isso. Pois tu és tudo que quero. Pois tu és tudo, Senhor. Pois tu és tudo que quero, tudo que preciso, tudo que quero, tudo que preciso, Jesus. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso. És tudo pra mim, tudo pra tudo mim, pra mim, tudo pra mim. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso. És tudo pra mim, tudo pra mim, tudo que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu preciso. És tudo pra mim, tudo pra mim, tudo que eu quero, tudo que eu preciso. És tudo pra mim, tudo pra mim. Chame Ele, vem dançar, vem cantar. E vem, levante suas mãos, canta
Vem cantar com a gente, Jesus. Comigo, Senhor, Senhor, convide seu noivo e vem dançar comigo, meu amor. Diga isso a Ele e vem cantar comigo, Senhor, e vem dançar comigo, meu amor. Levante suas mãos. Oh, aleluia. Pois tu és tudo o que eu quero. Aleluia. Pois tu és tudo que eu quero. Coloque a tua mão no teu coração. Tudo que nós queremos como igreja, tudo que nós queremos como igreja local, como Rocha, um Poema, tudo que nós queremos, Pai, é ser a igreja triunfante, que está agarrada na sua glória. Tudo que nós desejamos, Pai, é estar agarrados contigo no secreto, Senhor. Tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, Senhor, é tudo que nós estamos buscando, meu Pai. Amar pessoas que estão se achegando, que talvez nunca tiveram uma oportunidade de ouvir, Senhor, uma palavra desprovida de religião, desprovida, Senhor, de maquiagem, desprovida de enfeite. Quantos de nós, Pai, viemos de denominações, viemos, Pai, de outros lugares, Pai, em que a palavra estava maquiada, a palavra, Senhor, estava embutida no interesse pessoal. Pai, nós podemos sentir como igreja, nós podemos sentir como igreja que nós estamos bebendo uma água pura, que nós estamos comendo um alimento puro, que nós estamos, Senhor, mergulhando em águas profundas, profundas, profundas. Pai, que o Senhor leve todos nós, das crianças aos mais velhos, que o Senhor leve todos nós, Pai, para essas águas, que nós possamos entender, que a metanoia aconteça e que nós possamos viver o evangelho, Senhor, da última hora, o evangelho que vai fazer os remanescentes, os sobreviventes não gastarem o seu ouro com bezerro, mas gastarem o seu ouro para fazer a arca que simboliza a tua presença, que é o que nós queremos carregar até o último dia da nossa vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, adore ao Senhor, dá uma palavra de júbilo e de adoração ao Senhor. Pode acender as luzes, adore, adore, adore. Oh, a nossa semente será a semente de Deus. Aleluia. Fiel, fiel, fiel é o Senhor. Aleluia. Eu queria que você olhasse para 2, 3 pessoas e falasse assim: Deus está te dando uma grande oportunidade. Fala para ele. Uma grande oportunidade, irmãos. Uma grande oportunidade. Aleluia. Aleluia.